Quero convidá-los a abrir comigo suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Hoje nós vamos nos despedir da carta de Filipenses. Capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 23. A palavra do Senhor Deus diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidades e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no tocante ao que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por esta noite, pela palavra lida, por tudo aquilo que já ouvimos, ó Deus, da parte do Senhor neste culto. E nesta hora nós clamamos ao Senhor que a Tua palavra possa edificar-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. É o que oramos no nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nesta noite, no nosso último texto de Filipenses, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a igreja e o missionário. São as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele está aqui já falando tchau para os seus irmãos, nos últimos versículos, últimas linhas da carta, e é recheada de gratidão aos irmãos, de louvor a Deus e de exemplo de uma vida total doada a Cristo e ao seu reino. É isso que nós vamos encontrar nos últimos versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Alguém que está disposto, alguém que está aberto, alguém que está mostrando ali à igreja tudo aquilo que ele estava vivenciando. Paulo abre o seu coração, ele agradece aos irmãos, ele se sente motivado por aquilo que aquela igreja tem feito por ele. Paulo no papel do missionário. Então nós vamos olhar nesse prisma e nós precisamos perceber
algumas atitudes na vida de Paulo e algumas atitudes dessa igreja que certamente são necessárias a nós nesta noite e para as nossas vidas cristãs. Aprender com Paulo como se porta um homem de Deus, como se identifica um missionário de Deus, e aprender com uma igreja como se deve tratar os missionários. Nós temos ali na nossa denominação, e tem um quadro ali já para vocês conhecerem um pouco mais, vários missionários que a nossa igreja tem por todo o país e também pelo mundo afora. Nós temos um missionário transcultural dessa igreja, que é o pastor Nidoval Delaine, e eles escreveram um relatório essa semana sobre o projeto Moçambique, celebrando o 100º relatório que ele envia, o pastor Nidoval, e falando sobre um projeto de Moçambique que vai acontecer no dia 2 de julho, e nós vamos orar depois por este projeto. Então, Nidovaldo é o nosso missionário, está no nosso boletim. Ele é nosso missionário porque nós sempre oramos por ele, nós adotamos o pastor Nidovaldo e sua esposa em oração, e porque esta igreja participa financeiramente na vida e no ministério do pastor Nidovaldo e Elaine em Moçambique. Há também no nosso boletim, identificado como nosso missionário, o pastor Ildefonso, que é capelão em São José dos Campos, tem um trabalho junto aos hospitais. Também é missionário desta igreja, porque nós participamos financeiramente da ajuda de custo mensal para esse pastor poder estar pregando a palavra nos hospitais da nossa região. Então, nós vamos nos identificar hoje como igreja, nesses últimos versículos da carta de Filipenses. E eu gostaria de convidar a nós tentarmos identificar o quanto nós estamos envolvidos com missões como igreja. Até que ponto cada um de nós tem manifestado o desejo do coração de ser uma igreja missionária para a glória do nosso Deus. Paulo começa então falando aqui no versículo 3 sobre alegria. Alegro-me. Tenho falado para vocês que esse é o tema principal da carta do apóstolo Paulo em Filipenses. Vários e vários versículos o apóstolo Paulo vai dizer sobre estar alegre. Lembrando novamente vocês que Paulo não tinha motivo para estar alegre. Não havia nenhum motivo aparente. Ele estava preso. Ele estava possivelmente a dias da sua morte. Ele poderia ser cortado, ter sua cabeça cortada a qualquer momento. Bastava uma ordem do imperador romano. E mesmo nesse ambiente em que ele está, que muitos teriam um momento de tensão, muitos talvez estariam chorando, muitos entrando em depressão, outros tantos brigando com Deus, dizendo que Deus talvez não os ame mais. Vou trocar aqui que eu acho que o meu microfone está falhando. Só. Então, nesse momento que o apóstolo Paulo está totalmente sem nenhuma possibilidade de alegria aparente, Paulo não está numa festa, Paulo não está festejando com os amigos a sua libertação, ele não está no aniversário de crianças, ele está num ambiente que é estressante. E por vários e vários momentos nessa carta, Paulo diz a nós: alegro-me no Senhor, e desejo que vocês também estejam alegres no Senhor. E agora no final da sua carta, mais uma vez, ele começa um momento de conversa na escrita, dizendo: eu estou alegre. Por que Paulo está alegre? Parece bem claro que esse sentimento de alegria era algo que Paulo estava vivendo e queria que a igreja vivesse. Era algo que ele queria que se transportasse do coração dele para o coração dos seus irmãos. E eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho falado na nossa igreja a importância de nós termos alegria na vida. A importância de nós entendermos que essa vida que Deus nos dá é uma vida para viver alegre. Ah, pastor, mas eu estou com problema financeiro. Ah, pastor, mas eu estou com problema na minha família. Ah, pastor, mas eu estou doente de novo. O apóstolo Paulo não está no melhor dos seus dias.
O apóstolo Paulo não está falando daquilo que está em volta. O apóstolo Paulo não está numa rave. O apóstolo Paulo não está pulando carnaval. O apóstolo Paulo está preso. E ele diz que está alegre. Como é que pode alguém estar alegre num momento desse? E agora ele menciona que essa alegria tem uma causa. Qual é a causa dessa alegria? É o favor que ele recebeu por parte da igreja. Ele diz: eu alegro-me no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse de vocês por mim. O missionário, irmão, se alegra quando tem suas necessidades básicas supridas. Muitos e muitos missionários já tiveram que abandonar o campo e voltar, deixar o trabalho que estavam, porque não tinham como sobreviver ali, ele e sua família. Quando isso acontece é porque nós, a igreja, que ficamos para segurar as cordas desse missionário, em algum lugar nós erramos. Em algum lugar nós dizemos que não é tão importante ter um missionário. Em algum lugar nós entendemos que pregar o evangelho não é tão crucial assim. Em algum lugar nós entendemos que o trabalho que o nosso irmão Cícero está fazendo não é tão importante. Para que pregar o evangelho lá para o pessoal do sertão? Para que ficar lá gastando dinheiro com o projeto Moçambique? Quando nós não nos importamos com os missionários, como igreja de Jesus, nós estamos falindo o progresso do reino de Deus. Quando um missionário tem que voltar porque não tem dinheiro para se manter no campo, é na verdade uma vergonha para a igreja de Jesus. Por que isso? Porque nós estamos desejando investir o nosso dinheiro em outras coisas. Paulo está alegre e muito mais do que as suas necessidades básicas supridas, ele diz que tem um forte sentimento envolvido nisso. O apóstolo Paulo está alegre em saber que a igreja não se esqueceu dele. Como é bom, irmãos, quando o missionário está no campo e ele recebe um e-mail, uma cartinha. Eu tentei fazer isso aqui alguns tempos atrás, mas não soube fazer, ou os irmãos não se entusiasmaram muito. Eu pedi para alguns irmãos escreverem alguma coisa àquela irmã que estava presa lá na missão Portas Abertas. E eu acho que 2 pessoas da igreja mandaram alguma coisa para mim. A gente parece que não tem o coração muito ligado nisso. Tanto faz. Não sou eu que estou preso. Não sou eu que estou passando necessidade no mundo opressivo lá no Oriente Médio. Não sou eu. Não sou eu que estou larguei tudo a minha casa e fui para Moçambique para pregar o evangelho. Não fui eu. Foi o pastor da avó, da sua esposa. Ema, cada um com seus problemas. Nós nos envolvemos tanto na nossa vida e temos motivos para nos envolver. Em cada fase da nossa vida, irmãos, nós temos motivos para nos envolver com a nossa própria vida. Eu casei agora. Eu tenho filho agora. O meu filho está adolescente agora, dá muito trabalho. O meu filho está jovem, dando mais trabalho ainda. Meu filho casou, agora que dá trabalho. Agora eu tenho netinho. Eu estou fazendo faculdade, pastor. Estou trabalhando de dia, fazendo faculdade à noite, nas horas extras. Eu nem pisco. Não aguento, eu durmo, acordo. Nós temos muitas e muitas desculpas, mas a maior desculpa que nós devemos dar e nós não temos coragem de dar é: o meu coração não está nem aí para missões. Eu não estou nem aí para o missionário. Eu não quero nem saber se ele está passando necessidade ou não está passando necessidade. Não é meu problema, o problema é da igreja, o problema é do pastor, o problema é da liderança da igreja, o problema é do outro, o problema é de... Eu não quero me envolver com isso. O apóstolo Paulo diz assim: que alegria saber que vocês se interessam por mim.
Que alegria ver que vocês estão junto comigo na mesma luta. Irmãos, muitos missionários, quando voltaram no campo, disseram que a pior opressão que eles têm no campo missionário é falar, é sentir no coração, muitas vezes ouvir na mente: você está sozinho, te abandonaram aqui, ninguém está com você. A grande opressão no campo missionário muitas vezes é a solidão. O apóstolo Paulo nesse momento diz: como eu me alegro, vocês renovaram o interesse de vocês por mim. Não é porque vocês mandaram coisas materiais, não, mas é porque se vocês mandaram coisas materiais, vocês se lembraram de mim. Isso quer dizer que aquela igreja orava pelo apóstolo Paulo, aquela igreja se intensificava em saber como ele estava, ao ponto de enviar um missionário Epafrodito até ele. Vai lá, Epafrodito, vai ver como é que está o missionário Paulo, leva essas coisas aqui para ele, pode ser que ele esteja precisando. O missionário precisa do sustento, sim, mas o missionário precisa e necessita da presença da igreja. Ele precisa perceber que ele não está só. Ele precisa olhar para a igreja dele e dizer: eu tenho uma igreja atrás de mim, que nos seus momentos de oração se lembram de mim. Eu tenho uma igreja que me mandou até aqui e que jamais vai me abandonar neste projeto que eu estou fazendo para a glória do nosso Deus. Queridos, havia uma relação de amor entre a igreja e o apóstolo Paulo. E essa relação de amor é que incentivava o apóstolo Paulo. E eu quero dizer para vocês que hoje não é diferente. O que incentiva um missionário hoje é quando ele descobre que a igreja o ama, que a igreja está apoiando, que a igreja está ofertando, que a igreja está orando, que a igreja manda uma carta. E eu quero desafiar vocês aqui hoje de novo. Cada um de vocês que sentir desejo no coração de ser impactados, se é que você está prestando atenção no que eu estou falando, a escrever alguma carta, alguma coisa para o pastor Nidovaldo, lá em Moçambique, para a gente mandar para ele. Para dizer: olha, nós no nosso culto oramos por você, nós nos interessamos com o que acontece com a sua vida, nós somos gratos por você estar aí, somos felizes por você estar aí. Nós temos um desejo no coração de que o seu trabalho seja próspero. A relação da igreja com o missionário, da igreja com o pastor, da igreja com os líderes, essa relação é que entusiasma o missionário, o pastor, o líder. Quando ele olha para a sua igreja e percebe: olha, a minha igreja está comigo, a minha igreja está no mesmo sentimento, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo sonho. E então o missionário tem motivo de ter alegria. Sabe o que estava acontecendo esses dias com o pastor Nidovaldo e Elaine lá? Eles moram ao lado do cemitério. E lá em Moçambique não é macumba não, viu? Macumba lá é coisa fichinha. Lá é magia negra. E lá do lado da casa dele, foi o que estava há dias, homens fazendo trabalho no fundo da casa dele, porque é encostada com o cemitério da cidade. E ele pediu oração: olhem, é perturbador o que eles fazem. Eu não sei, lá parece que eles ficavam tentando ressuscitar defuntos lá, e faziam magias e mais magias. Luta espiritual, que muitas vezes o missionário estava travando sozinho. E então ele pede à igreja: ore, como o apóstolo Paulo, em vários momentos diz: ora por mim, intercede por mim, para que me seja dada uma porta aberta, ora por mim, para que seja me dada coragem para falar todo o tempo, ora por mim, para que eu não me intimide, ora por mim.
Nós precisamos, irmãos, ter essa disposição como igreja. Uma igreja que ama missões de fato é uma igreja que apoia os seus missionários, que ora por eles, que os incentiva financeiramente e que tem uma ligação fraterna com esses missionários. E eu acho que nós somos muito pobres nisso. E precisamos rapidamente mudar as nossas atitudes. Primeira coisa, então, o apóstolo Paulo menciona a alegria que ele tinha, porque a igreja novamente renovou os seus cuidados com ele. Segunda coisa que o apóstolo Paulo menciona, está no versículo 11 ao versículo 13, ele fala sobre a sua confiança. Irmão, missionário bom é missionário que tem confiança. Missionário que fala assim, eu vou lá, eu vou daquele lugar, eu vou pregar para aquele povo, eu vou entrar em tal cidade, eu vou fazer isso. Não é soberba, é confiança. Embora Paulo estivesse contente com o auxílio vindo da sua amada igreja, ele deixa bem claro que ele sabia lidar com a situação em que ele estava. No versículo 11 ele diz, não estou dizendo isso porque tenho necessidade, pois eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter em fartura. Os vários anos, irmãos, do apóstolo Paulo como missionário, ensinaram ele a fazer o que fosse necessário para pregar a palavra de Deus, inclusive passar necessidade. Tem gente que acha o seguinte, não, o missionário vai e é tudo no milagre, né? Tudo no milagre. Deus abre uma porta aqui, faz uma coisa ali. Deus realmente faz muitas coisas. Mas tem hora que Deus diz, vamos ver o que esse camarada aí vai fazer se eu não abençoar ele. Vamos ver o que vai sair do coração dele quando eu reter a bênção. Vamos ver o que vai sair do coração dele quando eu passar ele por umas provaçõezinhas. Em vários momentos da vida do apóstolo Paulo, nós vemos seus sofrimentos por causa do Evangelho. E em nenhum destes momentos há pessimismo por parte do apóstolo Paulo. Leia as cartas, veja a história de Atos. Em nenhum momento você pega o apóstolo Paulo dizendo, que não vai dar. Em nenhum momento você vê uma carta dele cabisbaixo dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui, mas eu estou sofrendo tanto, eu preciso ir embora. Manda uma carta para mim, manda uma passagem para mim de jatinho para eu voltar para casa. Irmão, o missionário, ele tem convicção, o pastor, o líder, ele precisa crer de fato o propósito de Deus para a vida dele. E se o pastor, líder, missionário confia na presença de Deus, ele não chora as pitangas. Ele não desanima, ele não volta atrás, ele não diz, não vai dar, eu preciso ir embora porque eu estou com problema. Ele vai persistir em todo o tempo. Há um livro, não sei aqui quantos gostam de ler, espero que muitos, chamado Heróis da Fé. Leia esse livro quando você puder. Relato de vários missionários, entre eles um que foi missionário toda a sua vida numa tribo canibal. Quem aqui gostaria de ir com uma tribo canibal para pregar o Evangelho? Porque você se apresenta no prazer seu bife, não é? Ele foi, viveu toda a sua vida lá. Sabe quantos se converteram? Nenhum se converteu. Mas Deus fez dois grandes milagres. Primeiro, ele não foi devorado pelos canibais.
Segundo grande milagre, ele, sua mulher e seus filhos tinham que cavar um poço naquela ilha. E eles foram lá e cavaram um poço. E os canibais também precisaram cavar poço. E eles iam lá e cavavam um poço. Todos os poços que os canibais cavavam dava água de sal. O único poço que deu água doce, adivinha quem cavou? O missionário. Aonde os canibais iam pegar água para beber? No quintal do missionário. Aonde eles ouviram o evangelho? Ali. O seu filho cresceu, foi para a Inglaterra, se formou. Chegando na Inglaterra, sentiu o desejo de voltar para lá e continuar o trabalho do seu pai. Seu filho voltou, pregou o evangelho. E toda aquela tribo se rendeu ao Senhor Jesus. Uns plantam, outros regam, outros colhem. Quem faz a obra? O Senhor. O apóstolo Paulo tinha convicção, confiança de onde ele estava, por que ele estava, porque Deus mandou ele até aquele lugar, e em nenhum momento ele faz um chatinho para reclamar a respeito da sua situação. Outro texto interessante, um texto interessante para a gente ver, que fala sobre as tribulações que o apóstolo Paulo passou, 2 Coríntios capítulo 11, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 até o versículo 33. O apóstolo Paulo diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Aí ele começa: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo dos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei da mão deles. Está cheio de jovens hoje falando assim: eu quero ter uma vida, ser animado. Vai ser missionário. Rapel para os fracos. Aqui é descer na cestinha. O apóstolo Paulo escreve isso, irmão, simplesmente para dizer: está aqui a minha autoridade de missionário. Ele não estava reclamando de ter passado nada disso. Ele não estava brigando com Deus, ele não estava discutindo com a igreja ou ele ter passado por isso, porque ele tinha confiança de que em todos estes momentos que ele passou na vida dele, o Deus soberano a quem ele servia estava conduzindo a sua vida. Em nenhum momento o apóstolo Paulo se queixa. Ainda outro texto em 2 Coríntios capítulo 6,
do verso 3 até o verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstâncias alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, em conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o relatório do apóstolo Paulo. Olha o que eu vivi, olha o que eu passei, olha as marcas de Cristo em mim, mas tudo isso eu conto, eu escrevo para dizer da minha confiança de que Deus estava no controle da sua vida. Queridos, a confiança de Paulo em seu Deus governante, que estava no controle de todas as ações missionárias, de todas as áreas onde ele passava, de cada percalço por onde ele tinha que passar, por cada tribulação que ele enfrentava, mesmo, irmão, quando as coisas pareciam que não iam dar certo nem para mais nada, o apóstolo Paulo confiava. E a ideia de escrever isso é para motivar a minha e a sua confiança. Confie em Deus, confie no Senhor que governa todo o universo. Ele governa também a sua vida. Ele tem poder para te envolver no centro da vontade dele. Ele tem poder para te mandar aonde Ele quer que você vá. Ele tem poder para te fazer forte a qualquer tribulação que você tenha que enfrentar. Amém. Ele tem poder para deixar você passar por qualquer provação que Ele queira que você passe. Crer em Deus, irmão, é confiar em Deus, é não perder a perspectiva de que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos salvou com um propósito, e que esse propósito jamais fugirá da mão do nosso Senhor. Jamais. A relação da igreja e o missionário é uma igreja que promove alegria ao missionário com o seu cuidado, é de uma igreja que promove alegria ao missionário com a sua relação de intimidade, e é uma igreja que confia no missionário por causa da confiança que esse missionário tem em Deus. É bom quando nós ouvimos de um missionário que está no campo e ele diz: eu não vou embora, não importa o que está acontecendo, eu vou ficar aqui, porque aqui é o lugar que Deus me chamou para estar. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que foi pastor na época do nazismo, e ele era um dos grandes pastores que a Alemanha tinha naquela época, e uma das primeiras pessoas que foram perseguidas para serem mortas foi Dietrich Bonhoeffer. E no momento em que ele estava muito pressionado, os americanos estavam ali com a força-tarefa e conseguiram tirar Dietrich Bonhoeffer, levaram Dietrich Bonhoeffer para os Estados Unidos. Em uma noite, quando Dietrich Bonhoeffer estava no conforto de uma casa, ele olhou pela janela e no coração dele ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Enquanto as minhas ovelhas estão passando perigo de morte, eu estou aqui, nesse lugar privado, bom, aconchegante e livre
de qualquer oposição. Naquele momento, Dietrich Bonhoeffer entendeu, não era o lugar dele. E ele confiou em Deus e voltou para a Alemanha nazista para pastorear o seu povo. Amém. Glória a Deus. No último dia do nazismo, capturaram Dietrich Bonhoeffer e o levaram para ser executado. O fizeram ficar nu na Alemanha no inverno e olharam para ele e disseram: está ali a sua forca, Dietrich Bonhoeffer. Ali você vai ser enforcado. Ali é o fim, Dietrich. Ele olhou para o seu capataz e disse: ali não é o fim, ali é o começo. Glória a Deus. Confiança. Amém. Se Deus quer a minha morte, para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Dietrich Bonhoeffer não deixou que ninguém o levasse a forca. Ele foi andando sozinho. Glória a Deus. A relação da igreja e do missionário é essa relação de alguém que aprende a confiar em Deus. Quando nós temos missionários que são missionários com afinco, com fé, a igreja descansa em confiar no trabalho deste missionário. Terceira e última coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja missionária nesse texto é sobre a fidelidade. Do versículo 14 e até o versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar sobre a fidelidade que esse povo tem. O versículo 13 é interessante porque é um versículo muito mal usado, né? As pessoas dizem: tudo posso naquele que me fortalece, achando que podem todas as coisas, Deus vai poder tudo. Não. O versículo 13 está ligado com as necessidades, com as privações. Tudo posso se eu não tiver nada, tudo posso se eu tiver tudo, tudo posso porque não está em mim o poder, está no Senhor Deus que me fortalece. Amém. Paulo disse que se alegrava nas fraquezas. E agora, a partir do capítulo 14, Paulo elogia a fidelidade da igreja de Filipos. Paulo vai falar sobre a questão deles terem sido os primeiros a abençoar o ministério do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, apesar disso, apesar de que tudo pode naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar privação, Deus está no controle. Se Deus quiser que eu passe privação, amém, eu vou passar privação. Se Deus quiser me deixar no naufrágio um dia na fúria do mar, eu fico imaginando o que é isso, que Paulo passou um dia na fúria do mar. Ele passou, ele sobreviveu a isso. E ele disse: tudo bem, se Deus quer, amém. Se Deus quer que eu seja chicoteado com a misericórdia da lei judaica, que é não dar 40 chibatadas, reteve a 40, dá só 39, e por 5 vezes o apóstolo Paulo aguentou 39 chibatadas do mundo. Se Deus quer que eu passe por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar, é um projeto de Deus. Mas ele diz: mas graças a Deus, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo elogia a fidelidade da igreja de Filipos, pois desde os primeiros dias no Evangelho, essa igreja havia entendido o privilégio de participar na expansão do reino de Deus. Irmãos, é um privilégio. É um privilégio quando esta igreja aqui assoma o seu dinheiro, que veio dos dízimos e das ofertas. É um privilégio. Quando nós tiramos uma parte e dizemos: essa aqui é para um missionário tal, essa aqui é para o outro missionário, essa aqui é para a relação de missões da nossa denominação. É um privilégio, irmãos. É um privilégio saber que uma igreja nasce em um lugar escondido da nossa nação, porque nós participamos.
É um privilégio nós podemos levantar uma oferta aqui e mandar lá para o sertão do Piauí, onde a nossa igreja faz trabalho. Irmãos, é um privilégio se nós podemos participar junto com o nosso irmão Cícero nesse trabalho que ele está fazendo. É um privilégio. Amém. Mas infelizmente a maioria de nós acha que isso não é um privilégio. Sabe por quê? Porque nós retemos os dízimos e as ofertas. Nós não damos. Fica para mim. Eu vou comprar um tênis novo, vou comprar uma camisa nova, vou comprar um outro carro, eu vou comprar uma outra casa, eu vou gastar, eu vou torrar, eu vou investir, eu vou tirar o carpete e botar um novo, eu vou fazer, porque é meu. Porque nós somos egoístas. Porque nós não queremos passar um tipo de necessidade que o missionário passa. Que a obra de Deus Pai vai botar a mão no meu bolso? Não. É por isso, irmãos, que nós temos uma igreja de 70 pessoas passando aqui por dentro e mais ou menos 15 pessoas dessa igreja sustentam a obra. E o resto de nós está o quê? Confortável. A televisão está lá, nova de plasma. O carro está lá, zerado. Quando não está bom, eu troco, compro outro. Mas o dinheiro meu na igreja? Não. Nós somos egoístas e não entendemos o privilégio que essa igreja entendia desde que quando ela nasceu. Não eram crentes velhos e doutrinados. Paulo tinha acabado de sair de lá correndo e foi para Tessalônica. Quando chegou em Tessalônica, atrás de Paulo chegou alguém e disse: está aqui, irmão, você vai precisar da manutenção, vou pregar o evangelho aqui. Muito provavelmente esse irmão voltou para Filipenses. Quando chegou lá tinha outra oferta, ele catou e voltou para Tessalônica de novo. Disse: Paulo, pode ficar quantas vezes mais você quiser, está aqui de novo, irmão. Amém. Glória a Deus. Privilégio. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha para as aves, elas não semeiam e colhem. Olha para os lírios dos campos, eles não tecem nele como eles se vestem. E nós olhamos para nosso conforto, para o nosso egoísmo. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais para sair mais. Eu quero ter mais para gastar mais, para ir num restaurante bom, para fazer isso, para fazer aquilo. Não que você não possa fazer. Faça. Mas não se esqueça do privilégio de manter a obra missionária. O chamado de Deus é para nós, irmãos. Deus não vai fazer o ímpio sustentar a obra missionária. Deus não vai levantar um macumbeiro para vir aqui trazer oferta. E se ele fizer isso, é vergonha para nós. Ele vai levantar o meu coração disposto, o teu coração disposto, de alguém que entende que a obra missionária vale muito mais do que qualquer outra coisa. Qual é o preço de uma alma? Qual é o preço de uma pessoa se rendendo ao Senhor Jesus no interior do nosso país? Qual é o preço de uma pessoa se ajoelhando e confessando Jesus como Senhor, e nós vamos vê-la na eternidade para a glória de Deus? Porque desta igreja, por causa de pessoas que honram o nome do Senhor, saiu dinheiro para sustentar os missionários no campo. Você já pensou quanto moçambicano vai ter para nós abraçarmos? Você já pensou? E por que na hora de dar o dízimo e oferta a gente tira a mão do bolso? A fidelidade dessa igreja é notada por Paulo. E olha o que Paulo diz, irmão, a oferta não é para ele. Versículo 18: recebi tudo e tenho mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Olha o que Paulo diz, irmão. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a mim. É isso?
uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a quem? A Deus. A Deus. Querido, quando você dá o dízimo nessa casa, quando você dá a oferta nessa casa, você não está dando para o pastor, você não está dando para essa denominação. Se você tem isso na sua cabeça, esquece. Quando você oferta nessa casa, você está agradando o teu Deus. Amém. É para Ele que você está fazendo uma oferta de aroma e incenso agradável. Quando o seu depósito está sendo levado na frente do culto com o coração contrito, é Deus que aspira um aroma agradável da tua oferta. Quando o teu dinheiro chega lá na obra missionária para sustentar aquela obra, é um aroma que sobe diante de Deus, agradável, porque há a possibilidade de pessoas ouvirem o Evangelho do nosso Deus. E sabe por que é Deus? Porque o apóstolo Paulo termina dizendo uma coisa interessante. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz: e esse Deus que sentiu o aroma, esse Deus que viu a oferta, é esse Deus, querido, se você passar necessidade, é esse Deus que vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. É o nosso Deus, não é o nosso emprego, não é o nosso dinheiro, não é o nosso egoísmo, é o nosso Deus. É o Deus que é fiel para dizer que tudo que você fizer, Ele vai colocar a mão para abençoar. Não é o dever dele, mas é a resposta de um Deus que o meu filho se importa com a obra missionária. Eu tenho filhos naquela igreja que se importam com a expansão do Evangelho. Eu tenho servos ali que sabem que vale muito mais uma alma de joelho no sertão nordestino do que uma TV de plasma nova na casa dele. Amém. É esse Deus, irmãos. Paulo menciona que Deus vai suprir as necessidades dos filipenses. Deus sempre suprirá a necessidade dos seus filhos. Mas parece que a ideia aqui mais prática é: Deus vai sempre socorrer aquele que socorre a obra missionária. Deus tem bênção para todos nós, mas o que parece aqui é que Ele tem bênçãos especiais para aqueles que mantêm a sua obra. Sendo fiel com Deus, Deus será fiel com você. Não desacredite nisso. Se você for fiel com o Senhor certamente será fiel com você. Deus requer de nós a fidelidade nas nossas ações financeiras com o seu reino. Deus nos orienta em sua palavra que somos os mantenedores do seu reino. Somos os mantenedores dos seus missionários. Como é que está a sua fidelidade com Deus nos dízimos e nas ofertas? Porque nossa fidelidade a Ele certamente provocará o seu cuidado para conosco. Precisamos pensar: qual é a minha relação com a minha igreja? Qual é a minha relação com o missionário? Qual é o meu amor? Qual é a minha empatia com tudo isso? Eu estou preocupado com isso, eu não quero nem saber. Eu estou afim de falar: não, eu vou cortar os meus luxos. Nós estamos aprendendo na escola dominical sobre simplicidade. Eu vou cortar os meus luxos, eu vou cortar aquilo que não preciso ter, porque eu quero me interessar por almas. Hoje de manhã eu contei uma ilustração que eu gosto sempre de contar. No filme A Lista de Schindler, quem não assistiu, assista. No final do filme, Schindler foi um homem que
livrou vários judeus da morte. Ele fez uma fábrica e ele dava emprego para os judeus e ele escondia tantos outros e ele mandava para fora do país. Ele gastou toda a fortuna dele para salvar os judeus da morte do nazismo. E no último dia, quando o nazismo cai, Hitler está numa reunião e as pessoas estão olhando para ele, falando com ele, ele ergue o braço e ele vê um relógio de ouro e ele cai, ele começa a chorar e diz: o que aconteceu? Ele disse: esse relógio de ouro vale a vida de muitos judeus. Por que eu não vendi esse relógio para salvar outros judeus? A pergunta que nós devemos fazer a nós nessa noite é: aonde é que está o nosso coração com relação a tudo isso? Aonde é que eu me encontro diante de uma gama de graça de Deus alcançando este mundo? Através da igreja, através da obra missionária. Irmãos, quantos tantos outros missionários nós poderíamos suprir? Quantos tantos outros trabalhos nós poderíamos abrir? Se a primeira coisa estivesse aberta, fosse o nosso coração para o que Deus quer fazer. Quero concluir dizendo: a carta de Paulo, neste momento, no seu final, ele fala tudo isso e no final ele diz, verso 20: ao nosso Deus e Pai seja glória para todo o sempre. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Pela alegria que o apóstolo Paulo sentia, a Deus toda a glória, porque era o Senhor que tinha conduzido o coração do apóstolo Paulo. Pela confiança que ele tinha em Deus, ele dizia: a Deus toda a glória, porque é nas fraquezas que eu me sinto forte. Eu reconheço o zelo e o cuidado de Deus, nenhum mérito a mim. A Deus toda a glória. E pela fidelidade da igreja, Paulo não diz: louvados sejam vocês. A Deus toda a glória, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. A igreja e o missionário. O que você ouviu aqui hoje, pese no seu coração. Como é que está a tua relação? Você sente alegria como Paulo sentia? Tem alegria no teu coração? Você é um crente entusiasmado? Irmãos, o mundo precisa de crente entusiasmado, gente apaixonada por Cristo. Eu estou no meio da cadeia, mas glória a Deus, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Deus tem um propósito com tudo isso. Você é um crente confiante? Você entende que Deus tem um propósito maravilhoso estabelecido para esta igreja, para você, para a sua família? Você é um crente confiante e agradecido porque um dia você vai morar no céu? Não é porque você tem uma boa casa aqui não, irmão, porque Deus está fazendo uma mansão para nós. Você é fiel? Não é fiel porque aí eu vou dar na igreja para ver se Deus vai dar mesmo. Não, é fiel porque todo o meu coração se volta para uma coisa: Deus ser glorificado com almas salvas. E eu posso participar disso para a glória dele. Curva a sua cabeça nesse momento, pense um pouco. Como tem sido a sua relação como igreja, com relação a missões, com relação a missionário? Lembre no dia que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Alguém pregou o Evangelho para você. Alguém se dispôs a ensinar a palavra de Deus para você. Se nós hoje estamos aqui com essa igreja, é porque há 115 anos, mais ou menos atrás, missionários deixaram suas casas para vir para um Brasil onde só se falava em Malaya. E mesmo assim, eles se identificaram com essa terra. O Brasil precisa ser a igreja mais grata por missões. Pense nisso. Como é que está a tua fidelidade com o teu Deus? O quanto de nosso egoísmo precisa morrer nessa noite para nós preferirmos o reino de Deus e as suas obras. Pense. Se Deus tem quebrantado o teu coração, ore a Ele nesse momento. Fale com Ele. Converse com o Senhor. Se há algo que você precisa se arrepender, se arrependa. Confie no Senhor. Pai, oramos alegres como o apóstolo Paulo. Estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor é fiel todo o tempo. Mas nós queremos ser como a igreja de Filipos, Pai. Uma igreja que trazia alegria ao coração dos missionários. Porque era uma igreja que se envolvia, estava presente. Nos ajuda. Faz dessa igreja uma igreja missionária. Senhor, nós também confiamos no Teu poder, assim como Paulo confiava. Não importa qual seja a situação, Senhor, cremos que o Senhor está no controle, providenciando tudo para a glória do Teu nome. Nos ajuda a ter essa confiança, que os missionários tenham essa confiança, Senhor. Que o pastor Cícero, que está aqui no nosso meio, sua esposa, ao ir na sua viagem nesse mês de julho, tenham essa confiança. Pai, tem misericórdia da nossa infidelidade, Deus. Tem misericórdia do nosso egoísmo, de queremos mais e mais para nós mesmos. Esquecemos este privilégio que é participar da obra missionária. Quebranta do Senhor para a tua glória e para a tua honra. Nos ajuda. É o que nós oramos. Em nome de Jesus.